Oi, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? E nós vamos fazer a aula 9 e 10 do setor B, da apostila 2, que fala de polígonos e circunferência, tá? Eu vou fazer a aula bem detalhada, como se fosse presencial, tá? Eu espero que vocês consigam compreender tudo que for necessário para que vocês consigam fazer as tarefas mínimas e complementares, tá? A Pro tá morrendo de saudade de vocês e logo, se Deus quiser, nós estaremos de volta, tá? E eu gosto muito de vocês. Então, vamos lá. Nesta aula, nós vamos trabalhar sobre polígonos e circunferências. Então, é a aula 9 e 10 do setor B, da apostila 2, tá? Então, olha só, quando a gente fala em polígonos, nós vamos falar de polígonos convexos, tá? Então, o que é um polígono? Polígono é qualquer figura geométrica plana que possua 3 ou mais lados, tá? E existem diversos tipos de polígonos. Então, nós temos um polígono simples, convexo, um polígono simples, não convexo, nesse caso ele é côncavo, porque ele tem uma cava aqui, certo? E nós temos o polígono estrelado. Mas para nós, o que vai mais importar para essas aulas são os polígonos regulares, que nós vamos trabalhar com os polígonos regulares. E quem seriam esses polígonos regulares? Polígonos regulares é toda figura geométrica que tenha 3 ou mais lados iguais, tá? Então, para que ele seja regular, ele precisa ter os lados iguais. Se os lados são iguais, os ângulos também serão iguais, tá? E existe um critério que a gente usa para classificar os polígonos, quanto à quantidade de lados ou a quantidade de vértices, certo? Então, por exemplo, um polígono que possui 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. E assim por diante, certo? Essa quantidade de lados, ela diz também respeito à quantidade de ângulos. Então, por exemplo, um polígono hexágono, por exemplo, ele tem 6 lados e 6 ângulos, tá? Então, para a gente poder classificar quanto à quantidade de lados aí de um polígono, a gente usa um prefixo grego. Então, a gente usa hexa, hepta, octo, certo? Junto com o sufixo gono. Então, por exemplo, hexágono. Então, quando você fala hexágono, o hexa, né, seria de 6 e o gono seria ângulos. Então, por isso que a gente usa hexágono, né? Então, 6 lados, consequentemente, 6 ângulos. Pentágono, 5 lados, 5 ângulos. E assim por diante, certo? Quando a gente está falando, como nós estamos falando de polígonos, todos os polígonos, eles têm o quê? Ângulo externo e ângulo interno. Para a gente encontrar a soma das medidas dos ângulos internos, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, que é soma igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, o polígono, para a gente poder calcular a soma, ele tem que ter no mínimo quanto? 3 ângulos, que seria quem? O triângulo, certo? A soma da medida dos ângulos externos, a gente tem que lembrar que toda vez que você tenha que somar os ângulos externos, sempre será igual a 360 graus, independente do número de lados do polígono, tá? Sempre a soma do ângulo externo será 360 graus. E nós temos ainda o que? As diagonais, certo? O que seria diagonal? Então, por exemplo, quando eu ligo aqui, ó, do ponto 2 ao ponto 5, do ponto 1 ao ponto 4, do ponto 3 ao ponto 5, aqui eu poderia colocar do ponto 1 ao ponto 3. Então, a gente tem o que? Diagonais.
Para a gente calcular exatamente o número de diagonais, a gente usa uma formulinha. Qual seria essa fórmula? Diagonal é igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2, certo? Então, nesta fórmula que vocês já vêm usando aí desde o 7º ano, que vocês já aprendem o número, que vocês trabalham já com polígonos, a gente usa sempre a mesma fórmula, tá? Então, sobre polígonos, a gente tem que lembrar disso aí, que a soma dos ângulos internos, certo? Sempre vai ser n menos 2 vezes 180, que a soma dos ângulos externos sempre será 360 graus, e todo polígono regular, ele tem diagonais. E para eu calcular o número de diagonais, eu vou usar a formulinha. Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2, certo? Agora nós vamos falar de circunferência, tá? Que além dos polígonos convexos, tá? Em geometria, a gente tem o quê? Uma figura que é bastante frequente, no caso, seria a circunferência, tá? Então, toda vez que eu tenho uma circunferência, essa circunferência, ela tem alguns elementos, tá? Que a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, toda circunferência, ela tem um centro, certo? Que é representado pelo ponto O. Quando eu traço uma reta que toca em apenas um ponto da minha circunferência, ela é chamada de reta tangente, tá? Então, e essa reta tangente, ela forma com a circunferência um ângulo de 90 graus, certo? Da circunferência até a borda do centro da circunferência até a borda é chamado aqui de raio, tá? E quando eu traço uma corda que liga um ponto até o outro, a gente forma o que aqui, ó? Um arco, tá? Então, toda circunferência, ela vai ter, quando você traça uma corda, ela vai formar um arco, certo? E essa reta aqui que forma essa corda, se eu prolongasse ela aqui, ó, essa reta seria o quê? Secante, porque ela toca em 2 pontos na circunferência, tá? Então, eu tenho todos esses elementos aqui na circunferência. Eu tenho corda, eu tenho arco, eu tenho reta, tangente, e eu tenho o centro, que é o centro O, ok? Tá, o que mais que eu posso dizer da circunferência? Quando a gente tem uma circunferência, que a gente tem aqui, ó, o centro da circunferência, que ela é representada aqui pelo ponto O, e a gente traça duas retas aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um arco, certo? Que neste caso aqui, ó, é representado por AB, tá? E tá vendo esse arquinho aqui em cima, ó? Esse simbolinho aqui significa arco, tá? E a gente tem um ângulo aqui, ó, central, que é chamado de alfa. Esse ângulo central, ele é o mesmo tamanho que este ângulo do arco. Então, por exemplo, se aqui fosse 60 graus, aqui também seria o quê? 60 graus, tá? Lembrando que a circunferência inteira, ela tem quanto? 360 graus, tá? Então, não pode esquecer que este arco aqui, ele tem exatamente a mesma medida que este ângulo aqui, ok? Além do ângulo central, nós temos um ângulo inscrito. O que significa esse ângulo inscrito? Ele significa o seguinte, que você tem aqui, ó, uma reta que ela toca o outro lado da circunferência. Então, por exemplo, se eu tivesse o ângulo central aqui, ó, ele estaria aqui, ó, certo? Então, eu traçaria aqui e traçaria aqui, certo? Então, eu teria aqui, ó, um ângulo central e aqui um ângulo inscrito, certo? Vamos supor que o meu arco aqui, ele tenha 60 graus.
Se ele tem 60 graus, o meu ângulo central, ele também terá 60 graus. Já o ângulo inscrito, ele mede metade do arco, tá? Então, aqui meu arco AB não mede 60 graus. Então, o meu ângulo inscrito, ele mede quanto? Quanto que é a metade de 60? 30. Então, para eu saber se o meu ângulo é inscrito ou não, basta eu olhar. Ele toca o outro lado da circunferência, tá? E ele sempre vai medir a metade do ângulo central, ou metade do arco que eu tenho aqui. Tudo bem? Tem uma observação importante. A gente também, dentro do ângulo inscrito, a gente tem, por exemplo, um ângulo que ele passa pelo centro da circunferência. Vocês conseguem ver aqui que é a metade, tá? Então, se eu fechar esse ângulo aqui, ó, tá? O ponto A, B e C, ele formou um triângulo o quê? Retângulo. Porque quando você fecha aqui, ó, ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus, independente da forma que você traçar aqui. Então, sempre esse ângulo vai ser 90 graus. Tá vendo aqui do ponto B até o ponto C aqui, ó, ele forma quanto? 180 graus, que é a mesma medida que eu tenho aqui, ó, 180 graus, tá? Então, a gente tem aqui, ó, na verdade, um triângulo retângulo, que esse lado aqui seria a hipotenusa e os outros dois lados seria quem? As medidas do cateto, certo? Existe ainda uma situação desconhecida, tá? Então, quando você tem um ângulo que ele não é nem central e nem inscrito, tá? Ele tá do lado de fora, então, para nós, aqui é uma situação desconhecida. Então, o que que a gente faz quando a gente tem um caso desse aqui, ó? A gente transforma isso aqui em triângulos, a gente traça retas e transforma em alguns triângulos, certo? Nessa situação desconhecida. E o que que a gente acaba tendo aqui, ó? Que a medida BDA é a mesma coisa que a metade do arco AB. Então, eu tenho aqui, ó, BDA, certo? Essa medida aqui, esse ângulo D aqui, ó, ele é a metade de quem? Do ângulo do arco BA, certo? Se eu tivesse que olhar aqui, por exemplo, esse ângulo B aqui, ó, CBD, certo? Então, esse ângulo aqui, ele é a metade de quem? Do arco CD, tá? Então, ele é meio parecido com o ângulo inscrito, mas, na verdade, essa é uma situação desconhecida. Que ela se torna conhecida quando você traça aqui, você transforma ele em triângulos, ok? E ainda vale lembrar, né, que eu tenho aqui algumas imagens dos polígonos regulares, né, junto com a classificação quanto aos lados. Então, eu tenho triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono, certo? E vale lembrar também que dentro dos quadriláteros notáveis, quem que eu tenho? O trapézio, o retângulo, o quadrado, o losango, todos esses são considerados quadriláteros notáveis, ok? Então, vamos lá. No primeiro exercício que nós temos sobre pentágonos, diz o seguinte: uma pessoa pegou um mapa rasgado que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Na parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é 90 graus. Saturno e Júpiter, 90 graus. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110 graus. Júpiter e Netuno, 110 graus. E o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte é 100 graus. 100 graus.
Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno na parte rasgada do mapa é. Então, o que nós vamos ter que lembrar? Que aqui, ó, formou-se um quadrilátero, certo? Porque tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos somar esses 4 lados. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a quanto? 360 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, x, que é o lado que eu não sei quem é, mais 100, mais 110, mais 90, que é igual a quanto? 360 graus, certo? Então, pra gente encontrar, nós vamos fazer esse cálculo. Então, eu vou ter aqui, ó, que x é igual a 360 menos 100, porque mais 100 passa para o outro lado menos 100, mais 110 passa menos 110, e mais 90 passa menos 90. Então, x é igual a 360 menos 100 com menos 110, menos 210, com menos 90, menos 300, certo? Então, eu vou ter que x é igual a quanto? 360 menos 360 graus. Então, eu encontrei o que foi pedido aí, certo? Então, o ângulo seria de 60 graus. A alternativa correta, letra B de bola, ok? O exercício 2, que é da Unifesp, diz o seguinte: pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Nessas condições, o ângulo θ mede. Então, vamos pensar o seguinte. Para eu descobrir este ângulo aqui, ó, eu vou ter que descobrir esses ângulos aqui, certo? Então, que desenho que eu tenho aqui, ó? Eu tenho pentágono. Pentágono tem quantos lados? 5 lados. Então, vamos descobrir quanto mede a soma dos ângulos internos de um pentágono. Fórmula: soma é igual a n menos 2 vezes 180, certo? Então, a soma é igual. Qual o número de lados que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2 vezes 180. Então, soma é igual. 3 vezes 180. Então, a soma é igual a quanto? 540 graus. Então, quer dizer que os 5 lados do pentágono aí, ó, os 5 ângulos do pentágono, ele mede 540 graus. Só que eu vou ter que descobrir quanto mede cada ângulo, certo? Então, eu vou fazer o quê? 540 dividido por 5, que é a quantidade de lados. Então, se eu dividir 540 por 5, eu vou ter quanto? 108 graus, certo? Isso quer dizer que aqui mede 108, aqui mede 108 e aqui mede 108, certo? Aí, como que eu faço para descobrir a medida de quem? De θ. Vocês conseguem ver que se eu juntar esses 4 ângulos aqui, ó, eu vou ter 360 graus? Então, é só eu fazer assim, ó, θ mais 108 mais 108 mais 108 é igual a quanto? 360 graus. Então, θ mais 108 vezes 3, 324, é igual a 360 graus. Então, θ é igual a 360 graus, mais 324, passa para o outro lado, menos 324. Então, θ é igual a 360 menos 324, 36 graus. Encontrei o ângulo que eu precisava. A alternativa correta, letra
D de dado. Agora, vamos fazer um exercício de circunferência, que é da Fundação Getúlio Vargas. Na figura, AB e AE são tangentes à circunferência, nos pontos B e E. Tá aqui, ó. Respectivamente. E BAE mede 60 graus. Então, o ângulo A mede 60 graus. Se os arcos BPC, CQD, DRE têm medidas iguais, a medida do ângulo BEC, indicada na figura por alfa, é igual a. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá vendo esse ângulo de 60 graus aqui, ó? Ele é um ângulo que? Externo. Lembra do caso especial lá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, como ele é um ângulo que não está escrito, então quer dizer o quê? Que a medida de B até E, este arco aqui, ó, ele é o dobro deste arco aqui. Então, quer dizer que se aqui mede 60, aqui vai medir 120 graus, certo? A circunferência inteira, ela mede quantos graus? 360. Então, eu vou colocar aqui, ó. 360, que é a circunferência inteira, menos 120 graus, que é a medida deste arco, certo? Vai ser igual a quanto? 360 menos 120 vai ser igual a 240 graus, certo? Então, ó, ele disse que este arco é igual a este arco, que é igual a este arco. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, 3 arcos aqui? Então, eu vou dividir essa medida por 3, que vai dar 240 dividido por 3 é igual a quanto? 80 graus, certo? Então, quer dizer que daqui até aqui mede 80 graus. E aqui dentro eu tenho um ângulo que inscrito. Então, o meu ângulo alfa, ele é inscrito. Então, se aqui mede 80, o ângulo inscrito não é a metade, então, a medida do meu alfa mede quanto? 40 graus, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Gente, agora que nós já terminamos essa aula, vocês podem fazer a tarefa mínima e as complementares. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem usar o plural, né, para estar auxiliando vocês, certo? E é isso aí. E fiquem em casa. Um beijo.